Bom, para quem me conhece sabe que eu não ingiro bebidas alcoólicas. A pergunta então para esse vídeo é a seguinte: nas minhas condições, uma pessoa que não bebe e obviamente não está apresentando nenhum sinal de ter ingerido bebida alcoólica, é parado numa blitz, mas se recusa a fazer o teste do bafômetro. Ainda assim, esta pessoa, como disse, sem nenhum sinal de embriaguez, poderá ser autuado? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Para você que já é inscrito no canal, não esqueça do like, porque ajuda a fortalecer o canal. E você que não conhecia o canal, mas gosta de trânsito, se aprovar nosso conteúdo, convido-lhe a se inscrever. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento ao consultor Brito, da empresa Drager, pelo empréstimo deste bafômetro. Este bafômetro, apesar de não ser utilizado em fiscalização por alguns requisitos, por exemplo, não possuir impressora para imprimir, obviamente, a constatação da quantidade ingerida, ele tem 100% de precisão. Então aqui fica o meu agradecimento à empresa Drager. Bom, para você que quer saber a resposta se uma pessoa que não apresenta nenhum sinal pode ser autuado numa fiscalização de trânsito por se recusar a fazer o teste, fica até o final do vídeo. Primeiro, há que se diferenciar a infração do artigo 165 do 165A. No primeiro caso, o artigo 165 é uma infração que já existe há muito tempo. Dirigir sob influência de álcool. Inclusive, inclui aí algumas substâncias psicoativas. Porém, o artigo 165A foi criado recentemente com a Lei 13.281, que apesar de anteriormente já prever essa situação, já estava lá previsto no artigo 277, no capítulo de medidas administrativas, o que não era correto, mas foi-se criado o artigo 165A. Esse artigo ele define que é infração recusar-se a se submeter a qualquer um dos testes, inclusive o teste do etilômetro ou bafômetro, como é comumente conhecido. Dessa forma, nós temos a infração de dirigir sob a influência de álcool, que de alguma forma foi constatada, e temos a infração de recusar-se a se submeter a algum dos testes para a constatação da infração. Há uma linha de entendimento, juridicamente falando, da qual eu respeito muito, de que ninguém poderá ser autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro sem apresentar sinais notórios, que deverá, para ser autuado, apresentar pelo menos 2 sinais, seja os olhos vermelhos, desordens nas vestes, estar vomitando, não estar sabendo exatamente onde está, entre outras situações. Contudo, apesar de respeitar esse entendimento, penso diferente. O artigo 165A, ele tem como premissa a infração por recusar-se a se submeter a um dos testes. Há, inclusive, uma equivalência entre as duas infrações. Ambas constituem infração de trânsito gravíssima, com multa agravada em 10 vezes, significa que são multas de quase 13 mil reais, tanto para a constatação quanto para a recusa. Fazendo aqui a edição, acabei de perceber que eu falei que é uma multa de quase 13 mil reais. Não, uma multa de quase 3 mil reais, beleza? Ambas as infrações prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, porém existe uma única diferença. No caso da constatação, no artigo 165, no caso de reincidência em 12 meses, o condutor ele será cassado o direito de dirigir. E no caso da recusa, não foi prevista, quando da criação dessa infração, a cassação. Portanto, o artigo 165, que é dirigir sob a influência de álcool, ou seja, constatada que houve a ingestão de álcool, suspensão do direito de dirigir, e se for constatado novamente em menos de um ano, cassação do direito de dirigir. No caso da recusa, a primeira será suspensão e na reincidência uma outra suspensão e não a cassação. Essa é a única diferença entre elas. Bom, mas como eu estava falando, algumas pessoas entendem que a recusa deveria estar acompanhada de algum sinal notório, do qual eu discordo. Inclusive,
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ratifica esse entendimento e, em recente decisão por unanimidade, decidiu que quem recusa-se a fazer o teste do bafômetro não é que está admitindo necessariamente que cometeu a infração e que ingeriu bebida alcoólica. Na verdade, é que esse tipo infracional, recusar-se por si só, já configura a infração de trânsito. Não porque ele está sob influência de álcool, mas sim porque ele recusou a fazer o teste. Perceba que não são necessariamente ligados. No 165 há a constatação, seja pelo etilômetro, seja por exames clínicos, seja pela constatação do agente de trânsito, e no caso da recusa é pelo simples fato de recusar. Essas pessoas que entendem de forma diferente da minha e agora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entendem que não poderia ser autuado, uma vez que não há a prova, não há a constatação de que houve a ingestão de álcool. Mas, neste caso, como eu disse, a infração é por recusar-se a submeter ao teste. Uma das questões que sustentam esse meu entendimento é que eu conheço uma pessoa que, depois de tomar 6 ou 7 chopes numa noite, não aparenta que está sob influência de álcool. E isso acontece com muitas pessoas. Então é possível sim que uma pessoa esteja sem condições de dirigir, mas não apresente sinais nenhum. Fato é, se eu não fiz ingestão de bebida alcoólica e não estou apresentando sinais nenhum, por que não me submeter ao teste? Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha em relação a essa polêmica? Você concorda que quem se recusa por si só já deve ser autuado? Ou para ser autuado, necessariamente ele deverá apresentar algum sinal notório? Diga o que você acha, mas de preferência também fundamente a sua posição. Bom, e esse foi mais um vídeo do Manual do Trânsito. Convido-lhe a se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo. A gente fala de trânsito toda semana. E você que já é inscrito, não esqueça do like e de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Com a ampliação das redes sociais, muitas informações falsas são divulgadas nas redes. Por isso, convido-lhe a se proteger das fake news. Se inscreva no canal porque a informação aqui é segura. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.